Já fazia quase um ano que minha mãe frequentava a Vila Pierce, e as tardes que ela passava com o alerta, as notícias que ela lhe dava de rave, o florescimento das hortênsias ou das acácias, em suma, tudo o que lá acontecia já se tornara nosso único motivo de distração. Posso dizer nosso, porque, ao voltar para casa, ela me contava cada coisa com tanta precisão que eu chegava a me iludir de ter participado de tudo. Esses relatos me entusiasmavam a tal ponto, enriquecidos como eram, por outro lado, pelo encanto de sua voz e pela graça de seus gestos, que ao anoitecer, quando se aproximava a hora em que ela costumava retornar, eu era invadida por uma impaciência incontrolável. Se ela se atrasasse, me parecia que desejava me privar de um crédito, de um direito. Assim que ela entrava em casa, eu perguntava: E então? Eu tinha a impressão de estar lendo um belo romance com fascínios. Sem dúvida, parecia impossível que aquela vida existisse verdadeiramente. De fato, entre os relatos que Arleta lhe fazia sobre o irmão e as coisas que ela me narrava à noite, às vezes minha mãe também se perdia, passava a mão pelo fronte. Não, talvez não seja exatamente assim, dizia, buscando na memória um ponto de referência. Ficava tão extenuada que temia o próximo retorno de Rave como um abuso, uma ameaça. Não vou mais àquela casa, se ele voltar. Não vou mesmo, exclamava. Arleta a presenteava com as partituras para piano das músicas que ela preferia e lhe pedira que as escutasse. Enquanto isso, observava as mãos de minha mãe se moverem sobre o teclado. Queria saber tocar como a senhora. Fitando-a com inveja, ela dizia. Minha mãe sentia quase medo. Eu poderia tocar para o meu irmão, continuava a jovem. Ficar com ele nesta sala por horas e horas. Mas não poderei. A senhora, contudo, poderá, anunciava. Um olhar ansioso iluminava seu rosto gorducho e bonachão. Poderá acompanhá-lo enquanto ele toca violino. Rave ficará aqui de pé ao seu lado. Pronto, vamos experimentar, dizia, deslocando um leitoril. Aqui. Em torno do leitoril, o ar se deslocava, formando um vazio angustiante. Minha mãe tentava sorrir, dizia brincando. Agora chega. Mas Arleta insistia. Vamos experimentar. Perguntava-lhe por que se vestia sempre de preto. Eu queria. Começava. Depois se aproximava, tocava o tecido do seu casaco nos ombros. Se a senhora não fosse tão alta, eu gostaria de lhe emprestar um dos meus vestidos. Enquanto minha mãe contava com tudo isso, sua expressão era uma página escrita. Estávamos no seu quarto, ela deitada na cama, e, como a primeira avançava, deixávamos a janela aberta. No pátio se ouvia a voz áspera de uma mulher que repreendia o filho. O filho chorava, as janelas batiam com um barulho irritante. Ouvia-se o azeite chiar na panela e o cômodo era tomado pelo cheiro desagradável das cebolas. Encabulada, eu ia fechar a janela. Contudo, no gesto de fechá-la, envolvia todo o pátio no abraço. Era como se nós fôssemos pessoas vivas e as da Vila Pierce anjos inacessíveis. De modo que, não fosse o medo maravilhoso que animava seu olhar, eu acreditaria que minha mãe estava sonhando na noite em que, ao voltar, me disse baixinho: Conheci Harvey. Ainda assim, tudo mudou para nós a partir daquele dia. Ou talvez tudo já tivesse mudado desde a primeira vez que ela descera a escada rapidamente e o grande automóvel a levara. Naquele momento, eu talvez devesse ter me sentido desolada ou então tê-la julgado com severidade. Mas em vez disso, recordo muito bem. Uma doce paz se estendia dentro de mim. Eu estava contente. Apenas não lhe perguntei como fazia nas outras noites, solicitando-lhe que me contasse. Senti que se o fizesse cometeria uma indelicadeza. Àquela altura, eu também permaneceria fora da sala de música, fora do gradil, como tudo o que pertencia ao pátio. Mas não sofria, e visto que, de repente, aquele acontecimento me pareceu já previsível havia tempo, me espantou que só então ela tivesse nos olhos aquela expressão de medo. Perguntou-me se papai tinha voltado e a minha resposta negativa deu um suspiro de alívio. Dirigiu-se ao seu quarto e eu intuía que não me chamaria para ficar perto dela como fazia toda noite. De fato, não me chamou.
Fiquei mais um pouco no corredor escuro. Depois entrei na cozinha e me deixei cair numa cadeira. Sista me observou por um instante. Ela conheceu o irmão de Arleta, não é? Disse, e eu assenti com a cabeça. Contudo, por algumas semanas, minha mãe não mais mencionou Raven. Tornara-se insolutamente taciturna e distraída. À mesa, se papai lhe dirigia a palavra, eu devia deslizar a mão sobre o seu braço para chamar sua atenção. Muitas vezes, ela subia à casa da Celante para telefonar, adiar algumas aulas. Marcava quase todas para o período da manhã. Eu a ouvia se levantar muito cedo, ainda no escuro, e falar baixinho com Sista, tentando compensar naqueles momentos o tempo que passava na Vila Pierce. Ia para lá toda a tarde. Antes de sair, assomava à sala de jantar, onde meu pai estava sentado ouvindo rádio. Estou indo agora, dizia. Às vezes retornava de repente e o abraçava como se fosse partir para uma viagem. À noite, de volta para casa, vinha se sentar comigo junto à janela. A essa altura ela não contava mais nada. No entanto, aquele seu silêncio era o primeiro relato sobre a Vila Pierce que me parecia verdadeiro. No terraço, ao crepúsculo, se viam as freiras que passeavam num breve intervalo. Passeavam em duplas ou em grupinhos afetuosos, de saias ciciantes. Às vezes, quando se tratava de freiras jovens, se perseguiam umas às outras, com pequenos gestos púdicos e esquivos, e eram todas tão graciosamente femininas que pareciam ter vestido por brincadeira aquele hábito severo. Sem dúvida, era a primavera que as transformava. De fato, por toda parte se via a estação nascer com prepotência. No muro do convento, em poucos dias, as folhas novas das glicínias haviam passado do verde tímido a um verde ousado e vivaz. Tufos de grama despontavam entre as velhas pedras como penachos, franjas, debruns. Tudo participava do amor de minha mãe, e, melhor dizendo, me parecia até que a estação se renovava por causa dela. Logo, sobre o véu delicado do céu, aparecia o ouro das primeiras estrelas. As árvores ficavam grisalhas, depois negras, envoltas pelas sombras da noite. Vem cá, dizia a mamãe, me convidando a sentar na mesma poltrona que ela. Meu pai nos arrancava do escuro, girando subitamente o interruptor. O que estão fazendo aqui? O jantar estava pronto e a casa arrumada. Parecia-me sentir a contrariedade dele por não encontrar razão alguma para nos recriminar. Maluquices, dizia de si para si, e espetava a testa com a ponta do indicador. Maluquices. Em seguida olhava longamente para nós, nos observava, tentando descobrir as causas de nossa natureza diferente. Vocês estão pálidas, observava. Depois se virava para minha mãe e dizia, você parece doente. E de fato aquele cor-de-rosa que sempre lhe ornava as maçãs do rosto salientes e delicadas havia desvanecido. Sua pele se tornara branca como o trigo que cresce no escuro dos porões. Eleonora, você está ficando feia, meu pai lhe disse um dia. Ainda estávamos à mesa. Meu pai tomava antes e apenas o café e raramente acendia um cigarro. Não estando habituado a fumar, segurava o cigarro de modo pretensioso, suspenso entre o indicador e o médio. Levava o cigarro aos lábios estendidos e soltava longas e densas baforadas. Ela ergueu os olhos, fitando-o com um misto de hostilidade e ironia. Talvez esperasse ouvi-lo dizer: Estou brincando. Você está feia, repetiu ele, porém. Estou avisando. De uns tempos para cá, você ficou feia. Minha mãe o encarou por mais um momento e depois caiu na gargalhada. Eu nunca a vira rir assim, inclinando a cabeça para trás sobre o encosto da cadeira. Ela não era vaidosa. Eu já disse que costumava se vestir às pressas, enfiava um chapéu na cabeça sem sequer se olhar no espelho. Por isso, aquela sua gargalhada segura e o modo como ela endireitou o busto me surpreendeu. Levantou-se do chofre e girou em torno da mesa, num vôo. Desapareceu na sala escura e nós ouvimos começar a tocar atrevidamente. Era um motivo pastoral que evocava os prados verdes, a liberdade da manhã, e aos poucos se tornava intenso, diabólico, se desenfreava em jubilosos arpejos, treinando festivos e argênteos. Ela o executava com uma atitude arrogante. Parecia continuar a rir, inclinando a cabeça para trás como havia feito à mesa.
O olhar do meu pai, contudo, me prendia à cadeira. Quando acabou, ela voltou à sala de jantar, se apoiou na mesa e se inclinou para nós com um sorriso triunfante. Suas faces estavam acesas por uma cor viva. Sabem o que é? Perguntou, aludindo ao trecho que havia executado. E, sem esperar nossa resposta, a primavera de Sinden, disse. Não é grande coisa, certo? Mas é como fazer uma corrida num prado de manhã cedo. Feliz, começou a girar em torno da mesa, repetindo as notas do motivo. Cantava com voz vítrea. Me parecia que sob seus pés deviam ter nascido talos de gama, jacintos e brotado nascentes águas alegres. Talvez a janela se escancarasse e ela voasse para longe como uma andorinha. Sista olhava para ela imóvel, as mãos entrelaçadas no regaço. Meu pai estava sério. Eu a adorava, queria beijar a fímbria de suas vestes. De repente ela parou, ofegante, e se encostou no aparador. Vou tocá-la num grande concerto, disse, que darei na Vila Pierce dentro de alguns dias. Vocês estão convidados. Minha mãe sempre sonhara poder dar um concerto. Meu pai replicava que as despesas eram muitas e não conhecíamos ninguém que tivesse condições de comprar os ingressos. Sem lhe dar ouvidos, ela continuava falando da música que gostaria de tocar, do sucesso glamouroso que obteria. Acalorada nessas descrições, andava animadamente pelo cômodo para lá e para cá e tentava dissipar as objeções do marido, expressando a esperança de que nossa situação melhorasse. Talvez ela até soubesse que isso não ocorreria. Contudo, pedia apenas uma aprovação, uma esperança que lhe permitisse cultivar aqueles sonhos. Eu fitava meu pai, e o rancor contido no meu olhar era tão agressivo que eu esperava chegar a feri-lo. Não, não fizera ele com a cabeça, e todos os sonhos de minha mãe fugiram. Mas agora, talvez porque o inverno terminara, parecia que o período triste e escuro da vida dela se encerrava como uma estação. Eu jamais a considerara velha, como costuma acontecer com os filhos. Por outro lado, ela então contava apenas 39 anos. Depois do encontro com Rave, até parecia ter voltado a ser uma garota. Quando saíamos juntas, as pessoas se viraram para olhá-la. No entanto, ela se vestia de mesma forma modesta, não usava nada de extravagante ou vistoso, mas era difícil encontrar outra mulher que possuísse tanta graça, tanta harmonia inerente. Ela me levava pelo braço como uma árvore leva seu ramo. Hesitava antes de atravessar uma rua, parecia recear ser atropelada, mas eu sabia que, na verdade, nada via. Carruagens, automóveis, bicicletas passavam diante dela como um rio. Em casa, eu a surpreendia igualmente distraída, diante de um armário, de uma gaveta que abrira já sem recordar o porquê. Às vezes, porém, se mantinha junto à minha janela na poltrona e olhava lá fora, a cabeça levemente inclinada de lado. Meu Deus, como minha mãe era jovem naqueles momentos! Eu me dava conta de que no contorno das faces ela ainda conservava um frescor infantil e todos os seus gestos pareciam ter se tornado ainda mais púdicos e castos, como se ela não fosse uma mulher casada, nunca tivesse conhecido o desejo de um homem e eu não tivesse nascido de seu ventre. Seu amor por Rave, que outros ou outros talvez poderiam julgar culpável, a meu ver, a encerrava no mágico véu de inocência que uma palavra, uma risada, um gesto poderiam macular. Sei que minha mãe, naqueles momentos, se sentia muito perto de Deus, e sem dúvida também dos seus preceitos que induzem as pessoas a serem boas, puras e honestas. Era tão magra que dentro do vestido parecia haver somente um pouco de ar. Sim, minha mãe namorada era a coisa mais gentil que eu jamais vira. Vamos sair daqui, eu sussurrava a Sista, e a deixávamos sozinha junto à janela. Caladas, íamos nos sentar na cozinha. Eu segurava a respiração quase para que no silêncio da casa minha mãe se sentisse guardada e protegida como uma concha. Costurava depressa, espetava os dedos com agulha para me castigar, me humilhar. Não estava contente. Temia que as desprezíveis curiosidades despertadas em mim por Enéia me impedissem de me assemelhar à mamãe. Então, por muitas vezes, voltava com o pensamento a Antônio, a irmão de Aida.
Ele tampouco estava contente, dissera Aida, mas em vez de se render às causas de seu descontentamento, se fizera conduzir à prisão. Eu invejava sua capacidade de ser forte, que no entanto gerava uma melancolia tão profunda. Antônio poderia me defender, me livrando de Enéa. E, embora nunca o tivesse visto, me prometia a ele, me profundava e me propunha a esperá-lo durante meses, anos. Dizia a mim mesma: sou a sua noiva. Nesse pensamento, queria me tranquilizar, indiferente à benévola compaixão que revelava os olhos desconhecidos de Antônio. Nós nos casaríamos, eu imaginava. Iria buscá-lo na saída da prisão. Era, porém, outra cidade, outra prisão. E eu era adulta, séria, trajava um velho impermeável e esperava longamente, apoiada na pilastra de um portão. Por fim, Antônio descia e eu o via pela primeira vez, mas sua feição já me era familiar. Ele tinha um rosto macilento sob os cabelos castanhos, o queixo magro, os olhos fundos. Segurava um pacote e, de imediato, eu me oferecia para carregá-lo. Ele não queria e começávamos a caminhar em silêncio com aquele barulho entre nós. Parecíamos gente humilde. Eu considerava que esse era o meu primeiro encontro de amor e recordava o passo leve e vibrante que minha mãe tinha quando conheceu Rave. Eu, ao contrário, caminhava com dificuldade ao lado de Antônio, estorvado pelo embrulho enorme, e inutilmente esperava chegar a um jardim, uma bonita alameda. Um pouco de verde, em suma. Caminhávamos ladeando o muro de uma fábrica, o muro enegrecido pela fumaça. Era a periferia de uma cidade grande, de cerradas cumeeiras, sob o céu cinzento. E no fundo, o mar, liso de chumbo, para além de uma praia escura. Antônio, eu chamava, e gostaria de dizer palavras amorosas, sorrir, resplandecer, mesmo em meio àquela desolação. Em vez disso, quando ele me dirigia seus olhos melancólicos, eu pedia: deixe que eu carregue o pacote para você. Mas ele acenava não, não com a cabeça, e em silêncio continuávamos a caminhar. Assim, eu já carregava dentro de mim dois segredos: os impulsos vis que Alessandro me sugeria e o desejo de me rebelar, como fizera Antônio. Esses sentimentos se debatiam em mim, me tornando ainda menos sociável. Da janela, eu olhava as pessoas que passavam na rua e tentava adivinhar que nome teria o segredo delas. Talvez todas carregassem dentro de si uma luta inconfessável, um matar a vergonha. Minha mãe, ao contrário, carregava orgulhosamente Rave no seu passo e na voz audaciosa do piano. Para aquele vestido, minha mãe me fez costurar um vestido novo em tafetá xadrez branco e preto. Orgulhosa de meu traje, perguntei: e o seu, de cor vai ser, mamãe? Ela se voltou, ficou perplexa um instante e depois disse: vou usar um dos meus vestidos de sempre, Alessandra. Mais tarde, porém, eu a surpreendi diante do armário aberto. Tocava os vestidos um a um. Eram todos de cor neutra, havana, cinza, 2 ou 3 eram de seda crua, entristecidos com uma golinha de renda branca. Roupas adequadas a uma anciã. Constrangidas por ser flagrada daquela dúvida, ela pareceu me pedir opinião com um olhar. Os vestidos pediam e pendiam frouxos dos cabides. Eu disse baixinho: parecem muitas mulheres mortas, mamãe. Nós nos abraçamos horrorizados. Depois, num impulso, ela se afastou de mim, foi até a cômoda e dali tirou uma enorme caixa que eu nunca vira. A caixa era atada por barbantes muito velhos. Mamãe os despedaçou com um puxão. Levantada a tampa, apareceram diáfanos tecidos cor-de-rosa e azuis, plumas, fitas de cetim. Eu não imaginava que ela possuísse semelhante tesouro, por isso olhei para ela espantada, e ela dirigiu o olhar para o retrato de sua mãe. Compreendi que se tratava dos véus de Julieta ou de Ofélia, e toquei com devoção aquelas sedas. Como poderemos adaptá-los? Ela me perguntou, indecisa. Estávamos totalmente às escuras quanto às exigências da moda e nos vimos perdidas diante daqueles metros de voal. Precisaríamos perguntar a alguém, mamãe. Então ela guardou de novo os véus e as sedas, me tomou pela mão e, carregando a caixa sobre o braço, se dirigiu à porta da entrada. Ali encontramos Cistas, que voltava do mercado. Cista, vou ter um vestido novo, disse mamãe, acariciando-lhe os ombros ao passar.
um vestido com os véus de Julieta, acrescentou pretensiosa. Rapidamente fechamos a porta diante do olhar atônito de Sista. Subimos as escadas e chamamos a casa da selante. Eu bati energicamente para que abrissem logo. Fúvia acorreu em seu rebenzinho de percal. Precisamos fazer um vestido para a mamãe com os véus de Ofélia, exclamei, abraçando-a. Lídia vinha ao nosso encontro, agitando as mãos abertas para secar o esmalte das unhas. Imediatamente, sem perguntar nada, as duas entraram no jogo. Vamos para o meu quarto. Lá tem espelho. Embora fosse quase meio-dia, o quarto ainda estava escuro, desarrumado. Uma lamparina ardia sobre a mesinha de cabeceira junto à cama desfeita. Meias, peças íntimas se amontoavam nas cadeiras e os sapatos estavam jogados aqui e ali sobre o tapete. Um pesadelo de odor de ambiente fechado se misturava ao cheiro enjoativo de esmalte. Posso? Perguntou minha mãe, hesitando. Mas Lídia deu de ombros. Entre, claro. Sem se preocupar em arrumar a cama e guardar as roupas espalhadas. Escancarou a janela e no ar ensolarado da manhã, o desmazelo do quarto pareceu ainda mais rude. Em seguida, abriu a caixa com exclamações agitadas de entusiasmo. Eu ria numa excitação infantil e abraçava minha mãe, que sorria atordoada. Enquanto isso, Fúvia despirava Robizinho e depreava em torno do corpo uma seda que ela adaptava habilmente em forma de vestido, enquanto Lídia punha um véu na cabeça como fazem as indianas. Divertida, minha mãe assistia às invenções delas. Em seguida perguntou timidamente: Acham que destes tecidos seria possível fazer um vestido para mim? Um vestido de noite? Perguntou Fúvia. Não, um vestido. Como direi? Eu queria usá-lo no dia do concerto. Vamos ver. Tire a roupa. Minha mãe hesitou por um instante. Levou as mãos ao pescoço, onde começava a longa fileira dos botões que fechava seu vestido. Eu jamais a vira nua em tantos anos. Jamais a vira circular pela casa de camisola no calorão de agosto, como faziam as mulheres do prédio. Tire a roupa, repetia Lídia. O que foi? Tem vergonha de nós? Somos todas mulheres, não? E Fúvia riu. Ambas se agitavam o tecido preferido. Vamos, Eleonora, vamos. Minha mãe começou a se despir, mostrando uma pele demasiado fina e branca. Braços elegantes, magros, somente uma leve turmescência elevada no peito à combinação. Parece uma mocinha, dizia Lídia. Uma noiva, acrescentou Fúvia. Vamos vestir a noiva. Eu as incentivava. A face de minha mãe estava totalmente corada. Felizes por se ocuparem com ela e quase violando sua graça oculta e seu pudor, Lídia e Fúvia a envolviam numa seda azul que lhe deixara de braços livres e se cruzava no decote. É esta, sem dúvida, sentenciou Fúvia. Precisamos pensar bem. Saia e depois volte, disse Lídia. Como assim? Perguntou minha mãe titubeante. Sim, entre pela porta, se deixe ver. Minha mãe se retirou. Por um momento, o vão da porta ficou vazio. Eu escutava as fortes batidas do meu coração. Temia que ela não voltasse mais, nos deixasse com a lembrança do traje azul. Estava prestes a chamá-la, assustada, quando vi sua mão afastar a cortina de veludo desbotado e ela entrou, leve, com um sorriso tímido nos lábios. Estava linda. Fúvia e eu aplaudimos, entusiasmadas. Gritávamos, isso mesmo. Lídia também aplaudia conosco, mas de repente nos pediu silêncio com um aceno e disse: Um momento, tem certeza de que ele gosta de azul? Impressionadas, nós, as garotas, ficamos em dúvida, num silêncio cheio de apreensão. Minha mãe hesitou e afinal respondeu: Não sei. Talvez alguma observação que ele tenha feito sobre algum vestido seu, alguma coisa. Nunca falamos dos meus vestidos e, aliás, eu não tenho roupas coloridas. Mas é muito importante. O capitão, por exemplo, não suporta o verde. Todos os homens têm uma cor que os aborrece, que os irrita. A Mariane, você sabe quem é. Aquela do primeiro andar me disse que o dela nunca lhe permite se vestir de vermelho. Minha mãe se sentara contemplando o belo tecido azul pousado em seu colo. Não sei, não sei mesmo. Não conseguia se mover à vontade em meio a tais problemas e se sentia perdida. Você notou se ele costuma usar uma gravata azul? Está quase sempre sem gravata. Usa uma camisa branca aberta no peito, arregada nas mangas até o cotovelo.
Ela apoiara a cabeça na parede e seu olhar se dirigia à janela, de onde, para além dos terraços despojados do nosso bairro, se via o verde do piscínio. Falava baixinho, as mãos apoiadas nos joelhos, em meio ao tecido, e nós permanecíamos atentas para escutá-la, como quando meu irmão nos falava pela boca de Otávio. As cortinas de seu estúdio são brancas. O sofá também é claro, em tom cru. É um lugar grande e ele vive sempre ali dentro, como se os ciganos em suas carroças. Nas paredes há estantes altas, repletas de livros, e quadros que representam conchas, conchas extraordinárias do Mar do Caribe. Foram pintadas por um artista mexicano. Ele me disse que esse pintor desce ao fundo do mar da água para pescar, ofusca os peixes com uma luz e eles, atordoados, acorrem, batem contra os óculos de mergulho. E há também umas fotografias de gazelas, de camurças, de pumas, e fotografias de árvores, emolduradas como se fossem retratos de amigos. Fez uma pausa e em seguida continuou. Não, na verdade, não consigo imaginar que cor ele prefere. Talvez nem sequer notasse a cor de um vestido. Não creio que um vestido tenha muita importância para ele. No entanto, no entanto que, sempre que eu chego e ele me olha, sinto vontade de estar bonita como uma mulher num quadro. Levantou-se, correu a dar um abraço em Lídia e em Fúvia, depois em mim. Se adiantou até o espelho com um breve voo e ali parou, se percrustando. Deixe-me bonita. Deixe-me apenas bonita. Eu gostaria que ficasse bem clara e absoluta inocência, verdadeira candura, com que minha mãe falava de Raven. Naquela época, os dois ainda não tinham pronunciado uma só palavra de amor que pudesse fazer suas relações parecerem incrimináveis, e eu mesma lhe fazendo perguntas contínuas sobre ele, reforçava sua convicção de não estar fazendo nada de errado, uma vez que essa amizade podia ser compreendida até mesmo por uma jovenzinha de minha idade, que além de mais era sua filha. Quando ela me falava dos encontros dos dois, parecia recitar um poema, e por isso eu intuía que seu sentimento era realmente o amor como eu sempre imaginara que devia ser, palpitante, fabuloso, mágico e ainda assim enoserável, sem sua tremenda majestade. De fato, ao seu surgimento, a vida de minha mãe mudara. Ela inclusive se tornara mais inteligente, como se até então todas as coisas lhe tivessem sido mostradas ocultas de trás de um véu. À noite, ao retornar à Vila Pierce, me falava dos passeios do parque, das pausas na sala de música. Minha mãe, ao piano, encantava e acompanhava a Rave que tocava violino. E Arleta? Eu lhe perguntava às vezes. Ela evitava me responder. Um dia, afinal, me contou que Arleta viajara acompanhada por uma governanta a fim de passar algum tempo na Inglaterra com a irmã mais velha. Certa vez minha mãe disse: quando eu entro na sala de música, sempre tenho a impressão de que ela vem ao meu encontro em seu vestido branco. Depois escondeu a cabeça entre as mãos, e eu acariciava seus cabelos, encorajando-a docente a não sentir remorso de si mesmo. E um dia, se já não recordasse mais que o perfil na moldura da janela predileta. Tais relatos que mostram com clareza como Rave era o pensamento constante e o mais claro e caro desvelo de sua vida, poderiam parecer cruéis em relação a mim, se não considerasse que ela jamais amara até então, e não tendo, por conseguinte, vivido sua vida de mocinha e de mulher. Não podia se satisfazer sendo somente mãe. Talvez eu pudesse criticá-la por ter me feito viver continuamente no clima de exaltação que me tornara devota, acima de tudo, ao mito do grande amor, me reduzindo assim, mesmo que sem querer, à dolorosa condição de hoje. Poderia criticá-la por isso, talvez, se ela não tivesse espiado primeiro seus ambiciosos propósitos. E se agora sou obrigada a escrever essas coisas a seu respeito e a buscar os momentos mais íntimos e dramáticos de nossa vida em comum, na verdade não é para acusá-la de ter me feito como sou, mas para explicar a outros certas ações minhas que, sem isso, permaneceriam claras somente para mim mesma. Minha condição atual me favorece, permitindo que eu não tenha nenhum constrangimento em me examinar cruamente e em subscrever atos e pensamentos que, em outros momentos, talvez evitasse revelar a um homem. Creio por isso que nenhum homem teria o direito de julgar uma mulher sem saber de que matéria diferente dos homens as mulheres são feitas. Não considero justo, por exemplo, que um tribunal composto exclusivamente de homens decida se uma mulher é culpada ou não.
Porque se existe uma moral comum que vale para os homens e para as mulheres, e a qual é costumeiro observar, como poderá afinal um homem compreender verdadeiramente as sutis razões que conduzem uma mulher ao entusiasmo ou ao desespero, e que nela são connaturais, formam com ela uma coisa só desde o nascimento. Um homem talvez não poderá compreender como, no grande condomínio onde morávamos, tudo se movia em virtude do amor. Nem mesmo os homens que viviam conosco percebiam isso. Acreditavam que o amor havia sido para suas companheiras um breve enredo, uma leve exaltação necessária a obter o direito de ser uma dona de casa, ter filhos e dedicar depois toda a vida aos problemas do mercado e da cozinha. Sim, efetivamente eles pensavam que o odor das refeições, o peso da sacola de compras no braço, os longos e pacientes remendos e as lições de aritmética às crianças podiam substituir o romance que estivera na raiz de seus encontros. Conheciam tão pouco as mulheres que pensavam ser esse, de fato, o desígnio e o ideal da vida delas. É uma mulher frígida, confidenciavam aos amigos, com um suspiro. Se ocupa apenas da casa, dos filhos pequenos. E através dessas conclusões fáceis, se recusavam a dar crédito a um problema cujo compromisso e responsabilidade não queriam aceitar. Contudo, bastaria escutar as conversas que as mulheres mantinham quando estavam sozinhas e que interrompiam quando os homens surgiam, como crianças à aproximação dos pais, ou atentar para os livros pausados na mesinha da cabeceira, nos quartos onde, em muitos casos, uma ou duas crianças dormiam, ou notar o modo como as mulheres abriam as janelas depois do jantar com um leve suspiro. Estão cansadas, diziam eles, sem jamais indagar os motivos daquele cansaço. No máximo pensavam, são mulheres, mas nenhum deles se perguntava o que representava o fato de ser mulher. E nenhum intuía que todo gesto, toda abnegação, todo o heroísmo feminino correspondia a um desejo secreto de amor. Minha mãe namorada se tornou aos meus olhos dotada de um privilégio extraordinário. Embora ela não fosse próxima de ninguém, exceto de Lígia e Fúvia, a curiosidade que o grande automóvel americano suscitava e algumas indiscrições de nossas amigas ou da médium haviam posto as inquilinas a par da história amorosa. Muitas vezes, quando eu passava, uma delas me chamava pelo nome, me fazia algum elogio e aproveitava a ocasião para me dirigir algumas perguntas inocentes sobre mamãe, de modo que eu me alegrava ao mentir e ao sentir, por toda parte ao meu redor, o calor de uma crescente simpatia. Além disso, a primavera de 1939 era esplendorosa, ou ao menos assim me pareceu em virtude do meu estado de espírito. De fato, pelo que me lembro, o céu nunca foi tão azul nem o ar tão brando. Contudo, devo reconhecer que a doce inquietude da estação se acrescentava à perturbação que a imagem romântica de Rave me proporcionava. Ele tumultuara não só a vida de minha mãe, como também, por reflexo, a minha e da Celante. Por sua causa, Fúvia e eu nos tornávamos irônicas e desdenhosas perante nossos jovens amigos, e também já não sentimos o mesmo prazer ao conversar com eles. E sem dúvida, Rave não era estranho a algumas divergências que surgiam naquela época entre Lídia e o capitão. Certa vez, ao entrar numa leitaria na Vila Fábio Massimo, eu e os vira sentados, em silêncio, diante de dois copos vazios, sujos de creme. Ninguém, contudo, vira nem de longe a Vila dos Pirce, e eu mesma não sabia dizer onde se localizava precisamente, mas a enriquecia ao falar dela com atrativos singulares. Falava dos pavões e dos galgos brancos. Eu havia lido sobre certas orquídeas que nascem selvagens nas árvores, nos países das Índias Ocidentais, e atribuía aquelas esplêndidas parasitas aos grandes carvalhos da Vila Pirce. Chegava ao ponto de descrever um laguinho sulcado pelo plácido deslizar de cisnes negros, onde minha mãe e Rave passeavam de gôndola. Não sei se Fúvia sempre acreditava em mim, mas gostava de me escutar. Conte mais, solicitava. E ao falar de Raven, no fundo eu não fazia mais do que falar de mim mesma. Atribuí-lhe meus desejos, meus impulsos. No discurso lhe emprestar a linguagem dos meus monólogos junto à janela, de modo que me parecia ser eu quem acompanhava a mamãe nos passeios românticos e me sentava com ela ao piano. E era para ir ao meu encontro que ela descia voando as escadas. Depois silenciávamos. Fúvia às vezes tentava se recobrar como uma risada agastada, zombeteira. Caminhávamos juntas, de braço dado,
Eram lentas noites de verão desoladas e uma paz deprimente se espalhava pelas ruas. Mamãe nos recomendava insistentemente que não transpuséssemos a ponte que separava nosso bairro do resto da cidade. Para ela, essa era uma espécie de eterna fixação, como se desse modo pudesse me impedir de me tornar adulta. Fúvia me instigava a trair minha promessa, me sugerindo mentir na volta. Não, eu respondia, não gosto de recorrer a subterfúgios. E ela se espantava com minha repugnância pelas mentiras, considerando-a uma covardia. No entanto, ela me assegurava: sua mãe não saberia. Não é por ela, respeitei-lhe certa vez. É por mim mesma. Você acha que eu sou muito boa, mas não é verdade. Sou tentada pelo diabo o dia inteiro. Você acredita no diabo? Ela me perguntou com ironia. Sim, creio que o diabo é esta soma de tentações, de armadilhas que produzimos para nós mesmas continuamente. Há dias em que não aguento mais, só me resta uma defesa frágil. Se também aprendesse a mentir, eu estaria perdida. E o que te tenta? Fiquei em silêncio por um momento. Estávamos sentadas num jardim público, perto do castelo San Giando, como dois soldados de folga. Passava diante de nós, as crianças se perseguiam em suas brincadeiras. Baixei os olhos para confessar. Tudo. Fúvia se virou para me olhar, surpresa com a minha confidência. Depois voltou a fitar um ponto qualquer no vazio e repetidamente pensava e disse: é muito difícil, não? Eu sinto que poderia facilmente me tornar santa ou, com a mesma facilidade, uma daquelas mulheres a quem os homens pagam. Talvez não me compreenda. Sua opinião sobre mim poderá mudar. Ao contrário, compreendo tudo. E continuei após uma pausa. Só tem uma coisa que me ajuda além da dificuldade que sinto em dizer mentiras. Os homens, se encostarem excessivamente em mim, me dão certo nojo. Um dia desses, na casa de Madalena, quando os rapazes chegaram e nós dançamos, vocês acharam que eu me mantinha à distância porque não sabia dançar bem. Mas não, era porque eu não podia suportar a mão de um desconhecido em minhas costas. Ela queima através do vestido leve. Na manhã seguinte, o vestido ainda conservava um cheiro forte de fumo, um cheiro de homem que me incomoda, sabe? Sim, compreendo. Ela ficou pensando um momento e depois concluiu. Compreendo que os homens agradam mais a você do que a mim. Por que você supõe isso? Porque é assim. A mim não incomoda nem um pouco a boca de Dário sobre a minha. Enxugo os lábios e logo passo a voltar à salinha onde a dança e começar a dançar com o outro. Sim, eu vi. Não consigo justificar aquilo que leio com frequência nos livros, ou seja, a necessidade, o instinto de se defender que uma mulher sente, as dúvidas que as assaltam antes de ceder a um homem ou até antes de beijá-lo. Em seguida continuou. No ano passado, eu ia à praia, em Fregente. Com Dário e a outros amigos. Às vezes somente com Dário. Pegávamos um barco e íamos até o lago. Ali mergulhávamos e depois tirávamos as roupas. Na água? Sim. Atirávamos as roupas dentro do barco, era lindo. Meus cabelos se grudavam às faces, num arrepio gelado. O mar estava verde celeste. Nós nos tocávamos, nadávamos debaixo d'água. Nossos corpos brancos pareciam peixes num aquário. Eu ficava contente, como são contentes os peixes, as algas marinhas. Eu ri, para dissimular minha perturbação. E se o barco fosse embora com as suas roupas? Estava ancorado, explicou ela, dando de ombros. E recomeçou. Às vezes, Dário me tocava com a mão, mas era uma mão de água, me fazia rir. Eu queria ficar perturbada, compreende? Queria rebelar ou então saborear a ousadia dos gestos que executava. Nada, nada. Queria sentir ao menos uma vez aquilo que você sente quando um homem se encosta em você. Estávamos passeando pelo Longe Tevere, no Borgo, sob a sombra móvel dos plátanos e a conversa dos pardais aninhados entre os ramos. Gritavam com tanta força que abafavam nossas palavras. Muitos padres passavam aquela hora, apressados, tomados de surpresa pelas primeiras sombras da Ave Maria. Vamos atravessar? Perguntou Fúvia, sorrindo e me dando um leve empurrão com o braço quando passávamos diante das pontes. Não, não, supliquei. Você é muito inocente, disse ela, enternecida. Baixei a cabeça, embaraçada por enganá-la daquele modo. Eu já compreendera que minhas contínuas inibições e minhas lutas só serviam para conter uma natureza demasiado ardente. Meu físico me definia.
magro, enxuto, ainda infantil. Os homens passavam ao meu lado sem me notar. Você é inocente, prosseguiu Fúvia. Por isso, me atraiu desde o primeiro dia em que a vi na escada. Você ia passando com a sua mãe, ela a segurava pela mão. Pronto, afinal descobri o que se sente ao ver você, o desejo irresistível de tomá-la pela mão e fazê-la entrar na própria vida para sempre. Muitos homens vão pedi-la em casamento, bem sei. É impossível se resignar e tê-la somente por uma hora, depois de vê-la. Você é como sua mãe. Até então, ninguém me falara de como eu era ou parecia. A partir do agudo interesse que Fúvia me dirigia, eu tomava forma, pouco a pouco. Já não era um emaranhado de desejos dúbios e aspirações, mas uma pessoa inteiramente construída, com uma fisionomia precisa. Até aquele momento eu acreditava que os outros não tinham nenhuma opinião a meu respeito. Por isso, ao escutar as palavras de Fúvia, era como se pela primeira vez me olhasse no espelho. Agarrei-me ao seu braço, à sua pele fina, ao seu redor. Antônio está ali dentro? Disse eu ao passarmos diante do grande edifício. Nós duas nos apoiamos no parapeito sobre o rio, olhando as janelas protegidas pelas grades e o letreiro na fachada. Cárcere judiciário. Não, ele agora está numa ilha, disse Fúvia baixinho. Mas o que ele fez? Perguntei impaciente. Não se sabe. A resposta era sempre a mesma. Àquela altura se falava muito pouco de Antônio e me convenci de que realmente ninguém sabia. Meu pai se irritava com minhas perguntas repetidas e me proibia de me envolver com tais coisas. Aida disse que o irmão fora acusado de imprimir certos panfletos. O que estava escrito? Perguntei de imediato. Aida também não respondeu. Ela também não sabia. Eu fitava as janelas da prisão e internamente chamava Antônio com tanta insistência que me pareceu, a certa altura, ver seu rosto surgir atrás das grades. Na tristeza do seu olhar se lia o desalento que os outros expressavam com aquelas três palavras: não se sabe. Recordei o que Aida dissera no primeiro dia, ou seja, que Antônio e seus amigos não estavam contentes. Desde então, a consciência da pessoa e da penosa condição deles me advertia continuamente. Na luz cinza do crepúsculo, muitas pessoas passavam diante de nós, entre nós e o cárcere. Conversavam, liam o jornal, riam. Duas mulheres passeavam de carruagem e uma delas espanava o nariz. Parecia-me que aquelas pessoas faziam tudo isso com empenho para se distrair de seus pensamentos, de modo que sua jornada e também a minha se apresentava como uma sequência de ações vertiginosas que se alternavam, sem trégua, na precisa intenção de impedir um exame de consciência. Talvez, se pudessem se interrogar, todas descobririam não estar contentes. É terrível, falei. Sim, repetiu Fúvia. É terrível estar fechado lá dentro, enquanto aqui fora temos uma estação tão bela. Ela olhava avidamente ao redor. Brando, o último sol do entardecer tingia de rosa os tetos dos prédios e as copas entumecidas das árvores sobre o janículo atrás do cárcere. Ali em cima fica a Vila Pirce, não? Me perguntou. Assenti com um aceno de cabeça. Não se avista daqui? Não, respondi bruscamente. Não se avista daqui nem de outro lugar. Fica escondida pelas árvores. Nunca se consegue vê-la. Tínhamos voltado a caminhar em silêncio. Sabe, às vezes me parece que a Vila Pierce não existe, e tampouco o Rave. Por quê? Não sei, é uma impressão. Recordo ter lido no livro a história de um andarilho que atravessava a floresta, noite alta, e estava esfomeado, exausto, sem esperança de conseguir resistir ao frio e à fadiga. De repente ele viu ao longe o lume de uma casa. Entrou e encontrou comida. Se aqueceu numa grande lareira. Foi acolhido por um velho elegante e uma anciã, os quais o trataram com uma cortesia, uma solicitude que ele até então não conhecera. Acompanharam-no no leito, agasalharam-no, e ele adormeceu no sono mais agradável de sua vida. Mas de manhã despertou deitado no chão, no limite da floresta junto à estrada principal. A casa, os velhos, tinham desaparecido. E quem eram? Seus pais que perdera na infância. De fato eram eles, como se tivessem envelhecido em outro lugar, longe do filho. Não é uma bela história? Sim, mas você está dizendo o quê? Pois é, assim creio que seja ser a Vila Pierce.
Parece-me que há algo de espectral até em Rave, até na Eleonora. Eu também, veja, às vezes tenho a impressão de que ela vai desaparecer, não vai mais voltar, como você teme. Cale-se, respondi, sentindo um calafrio enquanto entrávamos no regular tabuleiro de xadrez das ruas próximas ao nosso prédio. Caminhávamos de braço dado, encolhidas por um frio repentino, e eu levava nas mãos a vida de minha mãe, como alguém carrega um belo globo colorido, suspenso na vasta liberdade do céu e ligado a nós somente pela tênue capacidade de um fio. No dia do concerto, meu pai e eu almoçamos sozinhos. Mamãe fora convidada para fazer essa refeição na Vila Pierce. Era a primeira vez que me acontecia comer sozinhos, um diante do outro, como ao contrário, mais tarde veio a acontecer durante muitos anos. Isso me pareceu, recordo, um presságio sinistro, e, no entanto, por uma solidariedade instintiva com mamãe, eu decidira fingir estar completamente à vontade. Ainda me sentia tomada pelo entusiasmo com que ajudara minha mãe a vestir a roupa azul. Parecia-me que esta ficara de fato elegante. Lídia insistira em que fosse confeccionada por uma costureira de boa fama e, para pagar a conta, Sista precisara fazer sua primeira viagem ao Monte de Pieta, levando um broche de ouro da vovó para empenhar. Minha mãe ficou linda no vestido azul. A seda, se inflando no peito e nos flancos, suavizara sua magreza, e a cor combinava com a de seus olhos. Quando via pronta, nos cômodos onde sempre havia circular com modéstia em suas roupas escuras, cheguei a levar a mão à boca para abafar um grito de surpresa. Ela vinha ao nosso encontro abrindo a roda do vestido como uma jovenzinha no primeiro baile. Parecia-me com aquele seu passo ligeiro e queria ser fácil para ela ir embora, sem parecer ou empreender um gesto verdadeiramente grave. De modo que a fitei com um amor intenso por um longo momento. Depois acenei um adeus com a mão e caí no choro. Abracei minha cista e escondi a cabeça no côncavo de seu ombro, respirando aquele odor áspero de cozinha e panos de limpeza que ela costumeira em seus dias de solitários. Minha mãe se deteve perplexa. Por que esse choro de vocês? Sandy, por acaso, está chorando? O que eu fiz, meu Deus? Não podíamos lhe explicar nada. Um entendimento secreto corria entre mim e Sista, semelhante ao medo que nos envolvia quando a esperávamos. Sim, um pouco de medo, disse, hesitando à porta, e logo acrescentou: Estou com muito medo. Mas superou sem demora esses temores. Começou a descer agilmente a escada e de vez em quando se aprumava junto ao corrimão para nos olhar mais uma vez. Adeus! Gritava, nos lançando um beijo, e a sórdida escada se iluminava com seu sorriso. Mais tarde, o carro voltou para nos buscar. Eu já estava pronta havia algum tempo, e assim que escutei a buzina, meu coração começou a bater desenfreadamente. Meu pai disse: Um momento, e fingiu ler uma notícia importante no jornal. Descemos a escada devagar, um atrás do outro, e eu caminhava no odioso odor de brilhantina. No automóvel, nos sentamos tolhidos, apertados. Meu pai demonstrava indiferença, ou melhor, tédio, mas eu sabia que ele estava orgulhoso de ser conduzido por um motorista de uniforme com galões, um veículo caro. Já eu pensava que mamãe passava por ali diariamente para se dirigir à Vila Pierce. E, por certo, no percurso, se livrava de sua monótona vida cotidiana. Atrás dela, a rua onde morávamos, o grande condomínio, os cômodos escuros. Meu pai, Lídia, Sista, desmoronavam, murchavam sem rumor. Era isto. Ao entardecer e ao enveredar pela grande alameda frondosa do Janículo, talvez ela se esquecesse até mesmo de mim. O portão estava aberto, o carro entrou, esmagando o cascalho, que respondeu com um barulho de água sob remos. No vestíbulo, Violet Pierce, com os cabelos brancos tingidos de violeta, recebia os convidados. Fomos acolhidos com entusiasmo, como se ela estivesse ali só para aguardar a nossa chegada. Você também toca piano? Me perguntou futilmente. Intimidados, meu pai e eu nos sentamos no fundo da sala. Nas cadeiras pousavam pequenos programas que anunciavam o concerto da pianista Eleonora. A pianista Eleonora era minha mãe. Aquele sobrenome era o do meu pai, por aquele sobrenome me chamavam na escola. No entanto, me parecia que ela não fazia parte da nossa família. Se chamava assim por homonímia.
Eu observava ao redor e não reconhecia a sala de musical tal como minha mãe a descrevera para mim. Muitas pessoas falavam inglês, e nós ficamos restritos ao embaraço de quem se encontra sozinho no país estrangeiro cuja língua e cujos hábitos ignora. Eu procurava Rave com o olhar e de repente me convenci de que ele não estava presente. Para criar coragem, olhava fixamente o piano diante do qual, dali a pouco, veria sentada a querida figura de minha mãe. Era um piano de cauda, longuíssimo, lustroso, muito diferente do velho playboy vertical que tínhamos em casa. Meu pai o olhava com antipatia, e naquele momento eu não podia evitar me sentir ligada a ele pelo constrangimento comum. Nossa casa, Sista sentada na cozinha, as vozes do pátio, a escada empoeirada e escura me pareciam mais adequadas a nós, mais acolhedoras até. Vamos embora daqui. Estive prestes a dizer ao papai: voltemos para casa. Quando vimos os criados da libré fecharem as portas, a senhora Pierce erguer as mãos pedindo silêncio e de uma pequena entrada lateral surgiu minha mãe. Avançou com seu passo leve até o piano. Depois se deteve, pousou uma das mãos no leitoril e naquele instante as pessoas aplaudiram. Não era somente uma homenagem, mas algo que sua presença arrancava, como um grito. Ela estava muito pálida e o vestido feito com os véus de Ofélia, que entre as paredes de casa parecera tão surpreendente, ali dentro parecia antiquado. Está magra demais sua mãe, disse papai. Vou mandá-la fazer um tratamento para se restabelecer. Virei-me para olhá-lo. Ele pretendia, com aquelas palavras, fingir não perceber que sua esposa era uma mulher extraordinária. Agarrava-lhe saborear o direito que lhe cabia de julgá-la e de fazê-la respeitar seu julgamento. Eu gostaria de lhe responder duramente, com ironia, mas naquele momento minha mãe começava a tocar. Aquelas e as outras que se seguiram eram peças que eu ouvira incontáveis vezes, mas até essas, ali, pareciam diferentes. Talvez porque minha mãe estivesse escondida pelo leitoril, me ocorria duvidar que fosse realmente ela a executá-las. O toque era de uma pessoa muito forte e corajosa, diferente daquela que estávamos habituados a ouvir falar num tom baixo, submisso, aceitando docilmente as injunções do marido. No final de cada peça, o público aplaudia de imediato, com entusiasmo. Minha mãe não se levantava para agradecer. Em vez disso, baixava a cabeça, mostrando inteiramente a sua confusão. Naquelas pausas, Violet Pierce borboleteava entre os convidados e sem dúvida sussurrava algo lisonjeiro sobre minha mãe, porque sorria olhando para o estrado. Veio deslizando até perto de nós e parou um instante para dizer: Isn't she wonderful? Ela não é maravilhosa? De certo, já não recordava quem éramos. Em seguida, se deteve junto a uma poltrona das primeiras fileiras e começou a falar ininterruptamente em inglês. Embora eu não compreendesse nada do que ela dizia pela sua expressão facial, intuí que se dirigia a Rave e experimentei uma súbita comoção. Era fácil adivinhar que ela estava tentando convencê-lo. Por fim, minha mãe, que por todo o tempo mantivera o olhar sobre o teclado, dirigiu o olhar para ele, convidando-o. Então, de imediato, Rave subiu ao estrado. Minha mãe jamais o descrevera para mim, nem sequer superficialmente. Eu só sabia que ele era muito alto e tinha cabelos claros. Contudo, desde o primeiro momento, sua afeição se adequou à imagem que eu construía na sua pessoa. Ele havia apanhado o violino e o afinava, virando para minha mãe, se preparando para tocar com ela, sem se preocupar com o público. Mas, mesmo não vendo seu rosto, eu descobria, entre nós, os sinais de uma afinidade remota, como entre certas plantas que fazem parte da mesma família. E talvez por causa da figura esbelta, ou talvez da nuca que, curvada sobre o violino, se assemelhava à de um cavalo, me parecia realmente que nele se reunia tudo o que me agradava na vida: os belos animais, as belas árvores, e não só o que me agradava num homem. Rave tinha começado a tocar. Eu não conhecia aquela música. Se devolvia e se desenvolvia em torno de um tema pastoral, daqueles que minha mãe dissera serem os preferidos dele. E o piano, em vez de acompanhá-lo, lhe dava a cada frase a resposta adequada. O violino perguntava, o piano respondia baixinho. Era um diálogo sereno. Mas pouco a pouco aumentava de tom e de intensidade, como se as perguntas fossem ficando progressivamente mais insistentes, mais densas. Nos compassos finais, pareceu que o piano queria se distanciar fugindo e o violino o perseguia.
Quando a música cessou, tínhamos todos o coração na garganta, como se os tivéssemos acompanhado na corrida. Houve um instante de silêncio antes de o público se recuperar e começar a aplaudir. Meu pai estava calado, pálido, em seu terno escuro. Eu batia palmas e no meu interior ecoavam gritos de alegria, os quais me era difícil conter. O público aplaudia freneticamente. Violet Pierce subira no estrado para se congratular com os instrumentais. Era o fim. Minha mãe, ruborizada, se levantou do piano e esboçou uma fuga, mas Harvey a segurou por um braço. Olharam-se e depois sorriram, confusos por terem manifestado um sentimento que até então eles mesmos haviam acreditado ignorar. Naquele sorriso, se voltaram para nós. Comovida, parei de aplaudir, olhei-os absorta, deixando que o pranto subisse aos olhos. Estava orgulhosa e enternecida, como se fosse eu e mãe e filha. Através de um véu de lágrimas luminoso e trêmulo, via minha mãe e Rave se destacarem no chão de mãos dadas, e subiam, subiam e alcançavam sobre o vestido azul como sobre uma nuvem. E por causa daquele véu de lágrimas, eu não conseguia distinguir as feições dele. Me parecia que eram ambos do mesmo sexo, nem homem nem mulher. Anjos. De fato, os dois eram altos e, talvez em virtude da cor dos cabelos, pareciam irmãos e irmã. Essa dúvida atravessou por um instante a minha mente, me deixando maravilhada e insegura. Eu não sabia dar uma explicação para aquela misteriosa semelhança, para a harmonia que transparecia deles. Destacados do solo, tremiam do aquário opalescente dos meus olhos e minha mãe sorria como quando se virava para me saudar, antes de desaparecer na escada. Por fim, convocada pelo público, ela voltou a se sentar ao piano e iniciou aquela primavera que havia executado na noite em que nos deu a notícia do concerto. De novo, nós a ouvimos a rir através da música. Muita gente estava de pé. Meu pai disse: Vamos, e passou o braço sobre o meu. Atravessamos as grandes salas vazias, seguimos pelos tinidos festivos e pelos arpejos. Lá fora ainda era dia, mas os grandes árvores tinham se envolvido na sombra como um manto. Das janelas a música nos perseguia, nos impelia pelas costas. Nós apressávamos o passo, desejosos de nos afastar. Para além do portão, não se ouvia mais o piano. Meu pai se apoiava em mim, se confiava em mim. Mais tarde, quando ele ficou cego e eu o levava para passear, reconheci o modo como ele se apoiara naquela noite. Seu rosto envelhecera de repente, se debilitara, como muitas vezes acontece nos momentos de cansaço aos rostos que conseguem e conservam por muito tempo o aspecto juvenil. Ele não fazia nenhum comentário sobre o concerto nem ousava mais repetir que minha mãe estava magra. Incapaz de expressar seus sentimentos a não ser por imediatas reações físicas, se desfazia, pesava sobre meu braço, arrastava os pés. E em vez de ter compaixão por ele e pela sua vida que decaía pelos de ter gerado a minha, a qual eu sentia forte e jovem, devo confessar que regozijei com o seu abandono. Senti que mamãe e eu possuíamos o segredo de uma juventude eterna. Naquele dia ou dali a muitos anos, as mesmas coisas nos proporcionariam alegria e entusiasmo. Superaríamos o tempo e até a decadência física, entregues a prazeres que meu pai não conhecera. Na pessoa dele, pendurada ao meu braço, eu tinha a impressão de carregar tudo o que é transitório em nossa vida, a carne que envelhece e em um dia apodrece. Senti aversão, quase repulsa, nojo, como quando Enéa quisera me impedir contra a parede para que eu conhecesse seu corpo. Mamãe havia sido a única ponte que meu pai tivera com a poética verdade da vida. Permanecera ao lado dele durante anos, convidando-o a segui-la. Agora ela fora embora e ele estava sozinho. Devagar, através das vielas de Borgo, eu o reconduzi até nossa casa. As vozes e os odores das ruas vinham ao nosso encontro, nos acolhiam. Era o nosso bairro, a nossa gente, onde minha mãe parecia ter surgido por engano.